Fala galera, tranquilo? Então, na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns tipos de velocidade. Para começar, vamos relembrar o conceito de velocidade. O que é mesmo velocidade? Bom, velocidade ela é uma grandeza que mostra a rapidez com que um corpo troca de posição. Então, a velocidade vai lhe dizer o quê? O quão rápido que um corpo está mudando de posição. E lembrando, o que é mesmo posição? A gente pode dizer de forma geral que posição é a forma de você localizar um corpo. Isso foi assunto da nossa aula passada, lembram? Então vamos lá, nós vamos ver hoje basicamente três tipos de velocidade. A primeira nós já vimos, que é a chamada velocidade escalar média. O que é a velocidade escalar média? Vimos na aula passada que velocidade escalar média nada mais é do que a média de todas as velocidades. Mas essa é uma média especial, não é aquela média que você soma, divide por 2 e etc. Essa é um tipo de média que você calcula como? Bom, de forma geral, e como eu disse para vocês, é uma fórmula que vai resolver todo tipo de questão de velocidade de escala média. O corpo pode estar indo ou voltando, pode estar só indo, não importa. Velocidade de escala média sempre vai ser o quê? Distância total dividido pelo tempo total. Distância total pelo tempo total. Então, é desse jeito que você calcula velocidade de escala média, que foi o tipo de velocidade que nós estudamos na aula passada, beleza? Bom, hoje eu vou te apresentar mais dois tipos de velocidades, bem tranquilo, mas muito importante para nos ajudar no próximo capítulo, que é de movimento uniforme. Então, preste atenção. Nosso segundo tipo de velocidade é chamada velocidade instantânea. Bom, pelo nome, o que é algo instantâneo? Algo instantâneo é aquilo que ocorre de forma muito rápida, não é? Aquilo que ocorre quase que de forma instantânea, o próprio nome já diz. Por exemplo, o exemplo clássico, onde é cobrado de vocês isso, e um detalhe. Aqui a velocidade instantânea que nós vamos estudar é somente a parte teórica, perfeito? A parte de cálculo envolve um pouquinho ali de limites, de derivadas, integrais. Então a gente não vai trabalhar muito com essa parte aqui no ensino médio. Então a gente vai ficar mais na parte teórica, que é o que as questões pedem aí, por exemplo, a nível de Enem. Então, o que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea nada mais é do que aquela velocidade que é medida em um curto intervalo de tempo. Por isso que vem do nome instantânea. Por exemplo, a velocidade lá do seu velocímetro do carro. Você está aqui andando no seu carro. Quando você quer ver a que velocidade você está, você rapidamente olha para o velocímetro e tira o olho. E volta a olhar para a estrada, não é? Então, olha só qual é o tempo curto que você mesmo faz aquela medição de velocidade. Você está olhando para a estrada, olha para o velocímetro e olha para a estrada novamente. Então, aquela velocidade que o seu velocímetro mostra é uma velocidade instantânea. Por quê? Porque é uma velocidade num curto intervalo de tempo. Vamos só para a definição. O que é velocidade instantânea? É uma velocidade medida num intervalo de tempo muito curto. Professor, como é que eu posso considerar esse intervalo de tempo muito curto? Porque é algo um pouco relativo, não é? Bom, para a gente aqui, esse tempo curto vai ser, na verdade, um tempo um pouco menor do que o tempo de reação. Como assim, professor? Ora, você está olhando para a estrada, você olhou para o seu velocímetro, no tempo que você olha para o seu velocímetro, o tempo que você raciocina a velocidade que você está, na verdade aí é o seu tempo de reação. É a reação de você olhar e entender aquela informação, certo? Mas lá na frente nós vamos resolver algumas questões onde envolve também esse tempo de reação. Então não se preocupem. Então, velocidade instantânea é uma velocidade medida em um intervalo de tempo muito curto. Bom, esse tempo curto os livros costumam adotar como sendo um tempo menor que 0,4 segundos. Por que 0,4 segundos? Porque isso daí fica na média ali do nosso tempo de reação, caso aconteça alguma coisa. É em torno de 0,1 a 0,4 segundos. Beleza? Então, vamos aí para alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu já dei, né, é o próprio velocímetro. Opa, deixa eu tirar aqui a câmera. O primeiro exemplo que eu já dei é o próprio velocímetro. Aquela mediçãozinha que o carro lhe dá no velocímetro é uma velocidade medida em um intervalo de tempo muito curto. Então, o seu velocímetro está o tempo todo medindo o quê? A sua velocidade instantânea. Bom, outro exemplo também bem clássico são os exemplos dos radares. Você já percebeu que a distância entre os radares é uma distância muito pequena?
Aquilo ali é proposital, justamente para lhe dar a sua velocidade instantânea. É a sua velocidade medida naquele intervalo de tempo muito curto, beleza? Bom, então isso é velocidade instantânea. Vamos agora para a velocidade relativa. Bom, vamos lá, velocidade relativa. Velocidade relativa é muito importante porque vai ser um atalho, olha só, vai ser um atalho para a gente resolver algumas questões lá na frente de movimento uniforme. As questões de tipo de encontros, de ultrapassagens. Então ela vai ser uma espécie de atalho para você resolver a questão de uma forma mais rápida, beleza? Então primeiro vamos para a definição. O que é velocidade relativa? Bom, velocidade relativa é a velocidade de um corpo medida por um observador. Aí que vem o detalhe. É a velocidade de um corpo medida por um observador. Então a velocidade relativa vai depender de quê? Vai depender de onde esse observador se encontra. Como assim? Esse observador ele pode estar em 3 posições, por exemplo. Por que, por exemplo? Porque nós vamos estar sempre trabalhando aqui com 2 corpos, perfeito? Então esse observador ele vai poder estar em um dos 2 corpos, beleza? Ou ele vai poder estar vendo o evento do lado de fora. Ele vai estar vendo de fora o que está acontecendo com aqueles 2 corpos. Deu para entender? Vamos lá, por exemplo. Eu vou te dar aqui, na verdade, 2 casos gerais de velocidade relativa. Vou te dar 2 casos bem gerais, que é para depois a gente ir aplicando lá nas questões, casos bem específicos. Bora! Bom, um pequeno detalhe antes. Eu sempre vou estar adotando aqui que a velocidade do corpo A ela é maior do que a velocidade do corpo B. Eu que estou lhe dizendo isso. Nós vamos estar sempre adotando esse referencial. A velocidade de A é maior do que a velocidade de B. Bora! Então, imagine aqui que eu tenho aqui uma estrada que está orientada para a minha direita, perfeito? Olha só que importante a orientação da estrada. É a referência. Ela está orientada para a direita. Então eu vou desenhar aqui 2 corpos, perfeito? Então aqui eu tenho um corpo B com a velocidade VB e aqui eu tenho um corpo A com velocidade VA. E lembre-se, VA é maior do que VB. Ora, se VA é maior do que VB, você concorda que vai ter uma hora em que VA vai ultrapassar VB? É, não é? Imagine que são 2 corpos numa estrada. O corpo A, que está atrás, ele é mais rápido que o corpo B. Então vai chegar uma hora que o corpo A vai ultrapassar o corpo B. Aí que vem o conceito de velocidade relativa. Olha só, primeiro eu vou te mostrar como calcula, depois você vai entender o porquê. Como que eu faço para calcular a velocidade relativa? Bem simples. Velocidade relativa sempre vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor. De novo, velocidade relativa sempre vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Nesse caso, vai ser VA menos VB. Então, como é que eu calculo a velocidade relativa entre os 2 corpos que estão na mesma direção e indo no mesmo sentido? Vai ser VA menos VB. É desse jeito que eu calculo a velocidade relativa entre esses corpos. Por quê? Olha só. Imagine que esse corpo A, ele esteja indo com uma velocidade aqui de 80 km por hora. Perfeito? 80 km por hora. E o corpo B, ele está com uma velocidade de 60 km por hora. Ora, o corpo A, ele não é mais rápido do que o corpo B? Então vai ter uma hora que o corpo A, ele vai ultrapassar o corpo B. Agora, lembrei de algumas situações onde você está na estrada e você tem um carro atrás de você, onde esse carro lhe ultrapassa. Quando esse carro, por exemplo, lhe ultrapassa e você olhou no seu velocímetro que você está a 60 km por hora, o carro atrás que está lhe ultrapassando, ele está consequentemente mais rápido. Mas quando ele passa por você, você vê ele com uma velocidade de 80 km por hora, faça esse exercício. Não, né? Você vê o carro como se ele fosse mais lento. Se você olhar para o carro aqui do lado, você consegue ver quase que, de forma câmera lenta, podemos assim dizer, tudo que a pessoa está fazendo dentro daquele carro. Por que que isso acontece? Porque entre vocês existe a chamada velocidade relativa. E nesse caso, a velocidade relativa vai ser o quê? VA menos VB, que vai dar quanto? 20
km por hora. Então, para você que tá como observador do corpo A, olha só onde está o observador agora, no corpo B, perdão. Para você que está como observador no corpo B, é como se você tivesse parado e o corpo B passasse por você com quanto? Apenas com 20 km por hora. Então, onde é que está o observador agora? O observador está no corpo B. É como se o corpo B tivesse parado e o corpo A passasse a 20 km por hora. Percebeu a importância do observador? Você tem que localizar o observador na questão. E como é que eu calculo velocidade relativa? É sempre o maior menos o menor. Bora lá para o nosso segundo caso. Olha só, tem a mesma estrada, orientada também para a direita. Só que agora esses corpos eles vão estar indo um de encontro ao outro. Está indo aqui um de encontro ao outro. Então aqui eu tenho o corpo VB e aqui eu tenho o corpo VA. E lembrando, VA é maior do que VB. Agora faço aquele mesmo exercício, só que agora com os dois corpos indo um de encontro ao outro. Você tem um corpo A vindo com determinada velocidade, um corpo V vindo com outra determinada velocidade. Ora, quando um vem de encontro ao outro, quando um passa pelo outro, qual é a sensação que você tem? Não é que você passa muito mais rápido? Não é não? Então, nesse caso, por que você tem essa sensação que ele passa muito mais rápido do que realmente está? Ora, porque você vai calcular aqui a velocidade relativa. Como é que faz? É a maior menos a menor. Então vai ser o quê? Vai ser VA menos... Só que olha só o detalhe aqui agora. Ó. Observe que o corpo VB ele está no sentido contrário à trajetória. Então a sua velocidade é o quê? É negativa. Então vai ser VA menos, esse menos é da fórmula, menos VB. Percebeu? A velocidade VB ela é negativa. Por quê? Porque o VB está contrário à trajetória. Então, nesse caso, menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, a velocidade relativa vai ser VA mais VB. Então, é por isso que, quando os dois corpos estão na mesma direção, mas eles estão indo aqui, ó, no sentido um contra o outro, o que é que você vai fazer? Você vai somar as velocidades. Você vai somar as velocidades. Perfeito? E preste atenção que esses dois casos gerais, ele vai lhe ajudar muito a resolver questões de encontro. Vocês vão ver lá na frente, no próximo vídeo, nós vamos responder algumas questões. Você vai ver que a questão sai muito mais rápido. Então, beleza. Velocidade relativa é a velocidade medida por um observador. Dois corpos na mesma direção, indo no mesmo sentido, eu subtraio as velocidades, do maior menos o menor. Quando eles estiverem indo em sentidos contrários, um de encontro ao outro, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou somar as velocidades. Perfeito, velocidade relativa é isso, bem bonito. Só que, para você resolver as questõezinhas lá de velocidade relativa, ela vai ter que obedecer duas condições de uso, perfeito? Vai lhe ajudar muito se ela obedecer essas duas condições de uso. Vai lhe ajudar muito, porque vai facilitar, vai ser um atalho para você resolver as questões. Que condições de uso são essas? Bem simples. Então, são duas condições. A primeira condição é que a velocidade dos corpos elas têm que ser constante, perfeito? Então, o corpo ele não pode nem acelerar e nem desacelerar, ou seja, ele não pode nem aumentar a velocidade e nem diminuir a sua velocidade. A velocidade dos corpos tem que ser constante. E a segunda é que esses corpos eles têm que possuírem saídas simultâneas, ou seja, sem atraso. O que isso quer dizer? Esses corpos eles têm que sair ao mesmo tempo de seus devidos locais. Você não pode ter o corpo A saiu, depois de 3 segundos saiu o corpo B. Não. Por quê? Porque aí vai ficar um pouquinho mais complicado de usar essa velocidade relativa. Aí já não fica mais tão interessante assim para a gente. Então, obedecer essas duas condições de uso, a velocidade é constante e a saída é simultânea, ou seja, sem atraso, pode usar o famoso VREL, né? Velocidade relativa, VREL, que vai dar bom na questão. Tá bom. E como que eu vou ajudar isso a resolver as questões? Eu vou te dar logo aqui a fórmula de como você vai usar, perfeito? E no próximo vídeo você vai ver usando ela para resolver algumas questões. Então aqui é a parte mais teórica. E no próximo vídeo vai ser a parte bem do cálculo mesmo dela. Então vamos lá.
Como é que eu calculo velocidade? Em qualquer caso. Em qualquer caso, velocidade é a distância dividido pelo tempo. Em qualquer caso. Só que agora eu estou trabalhando que velocidade? Eu estou trabalhando a velocidade relativa. Então, a velocidade relativa vai ser a distância relativa dividido pelo tempo. Basicamente é isso. Como é que eu calculo velocidade relativa? Vai ser a distância relativa dividido pelo tempo. Então a única coisa aqui que não vai mudar é o tempo para os dois carros. Claro, eles estão sem atraso, a saída deles é simultânea, então o tempo é o mesmo. Aí você percebe que a velocidade relativa vai depender dos casos, como eu expliquei ali em cima. Agora apareceu aqui um termo novo, que é distância relativa. Aí muito atenção nesse detalhe. Essa distância relativa ela vai poder ser de dois tipos, mas é bem simples. A distância relativa vai poder ser dois tipos. Olha só. Claro, lembra daqueles conceitos de partícula extensa, ponto material? Ora, se for um trem atravessando um trem, você concorda comigo que o tamanho dos trens vai ser importante para a questão? Vai ser importante, não vai? Ou então, se for um carro atravessando um trem, você tem que concordar comigo que o tamanho do trem ele vai ser relevante para a questão. Concorda? Ou se é um trem atravessando um túnel, posso considerar também como um tamanho interessante. Então, se forem corpos extensos, corpos grandes, então essa distância relativa vai ser a soma dos tamanhos dos corpos. Não se preocupe, no próximo vídeo eu vou resolver questão sobre isso. Então, se o tamanho dos objetos forem considerados grandes, então essa distância relativa vai ser a soma dos tamanhos. Se for um trem atravessando uma ponte, essa distância relativa vai ser o quê? Vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Se for um trem atravessando um ônibus, ou um trem atravessando por um trem, um passando pelo outro, ó, em estradas paralelas, então essa distância relativa vai ser o tamanho de um trem mais o tamanho do outro trem. Ou se for dois ônibus, um ultrapassando o outro, vai ser o tamanho de um ônibus mais o tamanho do outro ônibus. Agora, se for um carro atravessando um carro, aí ou um carro atravessando uma moto, você pode desconsiderar os tamanhos. Então, nesse caso, essa distância relativa vai ser simplesmente a distância inicial entre os corpos, beleza? Então, essa distância relativa ela vai poder ser duas. Vai ser a soma dos tamanhos, se forem corpos considerados extensos, ou vai ser a distância inicial entre os corpos, se forem corpos considerados como partículas. Como é que eu vou determinar isso, professor? Aí você vai ter que ir no feeling. Se a questão lhe deu os tamanhos, se tem como você achar os tamanhos, perfeito? Você vai ter que ir aí no feeling da questão. E próximo vídeo eu vou resolver aí pelo menos uns 3 exemplos usando velocidade relativa, perfeito? Então velocidade relativa é isso. Então você viu aí hoje velocidade instantânea e velocidade relativa, perfeito? Valeu, galera.